Chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos adolescentes, terceiro trimestre da CPAD em 2025, texto escrito e comentado pelo pastor Rafael Luz, onde estamos estudando as epístolas gerais. Temas desse trimestre é grandes cartas para nós. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a lição que trabalha o seguinte argumento. Vamos conhecer a primeira carta de Pedro. Você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira leitura bíblica está em 1 de Pedro, capítulo versículos 6 ao 9, versículos 13 a 16. Leia depois a mensagem em 1 de Pedro 5,12, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Pode me acompanhar aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também. É só você colocar no Google Janderson Nascimento EBD, nos seguir e eu vou ter o prazer em te receber para a glória de Deus. Que essa aula seja uma bênção para o teu coração e que o Senhor fale contigo através da palavra. Na lição de número 7 aqui da classe dos adolescentes, navegando nesse trimestre, nós vamos parar no endereço da primeira carta que Pedro escreveu. Hoje nós vamos mergulhar na primeira epístola de Pedrão, a primeira carta escrita por Pedro. Também é fundamental nós observarmos que nesse trimestre nós já estudamos algumas epístolas gerais. As gerais são epístolas de cunho, então, universal para toda a igreja. E aqui nós vamos perceber que o apóstolo Pedro ele traz uma mensagem voltada para os peregrinos. Essa carta possivelmente é escrita entre o ano 63 ao 67 da nossa era cristã. Se você analisar a história e o contexto bíblico, você vai perceber que no ano 64, Nero incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos. Então essa carta ela é escrita em um período de extrema perseguição. E o apóstolo Pedro agora, com a ajuda de um amanuense, que era um escritor que registrava o texto, traz uma mensagem de cunho pastoral para os irmãos que estão enfrentando a perseguição. Ele traz uma mensagem de ânimo para os irmãos não desistirem da fé e ele traz uma mensagem de santificação. Ele diz, olha, vocês ainda são crentes, continuem firmes, amando o Senhor. As provações da vida não podem impedir que vocês permaneçam santo, buscando a Deus em todo o seu coração. Na epístola também nós vamos ver o Pedrão aconselhando os presbíteros da igreja, os relacionamentos entre família, marido e mulher, os filhos na igreja também. Então o apóstolo Pedro traz uma mensagem de cunho pastoral aqui muito forte. E é interessante você pensar nisso, porque hoje nós começamos então a mergulhar na epístola de Pedro. Lembra também que as gerais são formadas pelas seguintes cartas. Entra aqui Hebreus, que a gente já estudou, Tiago, nós estamos entrando na primeira de Pedro. Depois nós vamos estudar a segunda de Pedro, vai entrar 1 João, 2 João, 3 João e vamos finalizar com Judas, tá? Então é muito legal você fazer isso com os teus alunos. Você pode lançar o desafio em sala de aula da realização da leitura dessas cartas. É muito legal. No trimestre você pode fazer isso e premiar o teu aluno que conseguir ler essas cartas junto com você. Isso vai ser muito legal para a tua edificação e para os teus alunos também. Para você começar bem, então, o primeiro ponto da lição vai tratar sobre abrindo a primeira carta de Pedro. E se eu estou te ajudando até aqui, se você pode, comenta aí, tá? Comenta também o que você está achando desse trimestre que está muito legal para a nossa edificação. O primeiro ponto da lição aborda exatamente sobre essa abertura da primeira carta de Pedro. Dica básica, pega a carta, abra a carta com os teus alunos e analise quantos capítulos você vai observar com eles na carta de 1 de Pedro. Essa carta ela é escrita para animar as pessoas que estavam espalhadas na diáspora por causa da perseguição. As pessoas se espalharam. E Pedro agora traz uma mensagem universal para toda a igreja permanecer firme em santificação. Analisa especialmente esse primeiro ponto e observe que ele tem 3 subtópicos para você trabalhar. Então avance para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte argumento. Você sabe quem escreveu a carta? Quando você analisa o contexto da primeira epístola de Pedro,
Você vai perceber que Pedro se apresenta como apóstolo de Cristo, conhecido também apelidado como Cefas. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ele é o autor da carta. Ele é irmão de André, conforme está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 40 ao 44. Ele era um pescador e ele agora se torna um discípulo de Jesus. Lembra também que ele é casado, Lucas capítulo 4, 38 e 39 confirma isso para a gente, e ele caminhava com Cristo. Só que nessa época, como apóstolo, você vai perceber que o apóstolo Pedro aqui, não Paulo, mas Pedro, ele tem a ajuda de um amanuense, de alguém que ajuda ele a escrever esse texto, a registrar esse texto. E o amanuense é citado então no último capítulo, por causa dessa contribuição que ele traz na língua grega para contribuir com Pedro nessa escrita, e nós vamos analisar no próximo subtópico. A carta ela é escrita, observa muito bem, entre o ano 63, 60, 63 até 67. Ela é escrita em um contexto de grande perseguição, e por causa disso Pedro está trazendo a mensagem de ânimo e orientando as pessoas a permanecerem firmes com Jesus. Se você pegar isso, você vai estar explicando muito bem a carta para os teus alunos, que nós também precisamos permanecer firmes com Jesus, independente da situação difícil que nós possamos enfrentar. O segundo subtópico agora trata sobre o seguinte argumento. Para quem a carta foi escrita? Como eu disse para você, a carta foi escrita para o povo de Deus que vivia nas províncias da Galácia, Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Está então no capítulo 1, versículo 1 da primeira carta de Pedro. E você percebe aqui que é uma carta que tem um cunho universal, deveria passar pelas igrejas. Essa carta começa a trazer agora uns destinatários que eram formados por judeus e gentios também. Então Pedrão ele traz uma mensagem para a igreja de cunho universal aqui. Uma igreja que está enfrentando a perseguição. É muito provável que nessa época o apóstolo Paulo já está preso. Paulo ele foi preso no ano 60, 62, foi liberto e depois foi preso mais uma vez e enfrentou a prisão e depois a sua morte, entre o ano 67. Se você observar esse contexto, o Pedro está escrevendo especialmente uma mensagem para orientar a igreja. Observe 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 18, capítulo 2, versículo 10, capítulo 4, versículos 2 a 4, você vai perceber isso. Então, o Pedro ele escreve a carta em uma contribuição muito generosa de orientar os irmãos a permanecerem firmes, já que os apóstolos estavam sendo perseguidos também. E ele fala sobre a firmeza da fé, a importância de permanecer em Jesus diante de todo o sofrimento. Então ele escreve para todo mundo que está aqui fugindo, está vivendo uma situação difícil, mas orientando esse povo a permanecer em Cristo. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico da lição, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento agora. Afinal de contas, por que essa carta foi escrita? Quando nós analisamos o terceiro subtópico, você vai perceber de forma muito prática que a Epístola de Pedro ela é escrita de forma muito clara e possivelmente foi escrita de Roma. O autor da lição cita só o ano de 60 a 63, mas eu quero estender, tá? Ela vai até o ano 67, e essa datação aqui, ela não pode ser uma datação fixa, então é uma datação aproximada. No contexto da carta, eu estou utilizando aqui diversos teólogos para poder te descrever isso, pessoas que fazem uma pesquisa muito aprofundada a respeito do tema da datação. Então, a gente pode ter uma convicção muito clara que essa carta vai além do ano 63. Você percebe também que essa carta é uma carta direcionada para alguém que está enfrentando sofrimento, os irmãos que estão enfrentando o sofrimento da perseguição. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, capítulo 4, versículo 12. Tais sofrimentos eram promovidos por causa da perseguição do Império Romano aqui. Você vai perceber que o João também registra isso, que Pedro se torna um grande pastor, lá em João capítulo 21, versículos 15 ao 17. E nós vamos perceber que Pedro agora está orientando os irmãos a passar por esses sofrimentos, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 ao 25, e capítulo 2, versículo 11 também, a enfrentar esses sofrimentos da perseguição e permanecer firme com Jesus. Por que o contexto da carta se encaixa exatamente nesse período do ano 64? Porque Nero incendeia Roma e a
uma grande perseguição por parte não somente dos judeus, mas agora dos romanos contra a igreja. Então, ser cristão nessa época é perigoso aqui. Então, isso se encaixa com o contexto histórico. E nesse contexto histórico, você percebe que Pedro está pregando a mensagem em um processo de aflição para as pessoas e orientando essas pessoas a permanecerem firmes com Cristo, porque Cristo viria e retornaria para arrebatar a sua igreja. Avançando, espero estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, você também pode contribuir comigo. Deixa o likezinho, deixa o comentário aí abaixo o que você está achando da aula, o que você está achando desse trimestre. E o nosso segundo ponto da lição trata sobre as provações da caminhada cristã. Neste segundo ponto, também é interessante observar que nós não temos subtópicos, então é um ponto corrido. Você vai perceber que o conteúdo da carta de Pedro fala sobre as provações da caminhada cristã. E essas provações que o Pedrão está referindo agora são provações promovidas por causa da perseguição romana contra a igreja. E nesse sentido aqui, o apóstolo Pedro começa a relatar as perseguições e descreve a importância de permanecer em Jesus. Ele relata que as perseguições são múltiplas, porque vêm de todos os tipos, e você vai perceber isso em 1 de Pedro 1, versículo 6, porque ela poderia vir por causa da falta de saúde, por causa da falta de alimento, mas ela poderia vir por causa da perseguição dos romanos, dos judeus, nesse sentido do advento de Cristo, de servir a Jesus. Então, o Pedro, ele tem uma convicção muito forte a respeito dessas provações. O Pedro também descreve que as provações causavam tristeza no coração das pessoas por perderem parentes, por causa da perseguição, por perderem os seus lares, pelo fato de ter aceitado a Jesus. E o Pedro agora está ensinando essas pessoas a permanecerem firmes no mundo e não se conformando com o mundo, em um sentido agora de ter uma vida que agrada a Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 5, também confirma isso. E Pedro, ele orienta isso para que o povo pudesse, então, permanecer firme e andar adiante diante de toda a situação. Pedro também orienta, descrevendo que as provações não durariam para sempre. As provações passariam. 1 de Pedro 1,6, ele descreve muito bem que nós deveríamos ser pacientes diante da provação. E orienta os irmãos a serem pacientes também diante das lutas, porque essas lutas seriam passageiras, essas perseguições seriam passageiras. Pedro também relata que as provações elas cumprem um propósito. O propósito de nos fortalecer em Jesus e o propósito, então, de permanecer firmes na fé. Olha a 1 de Pedro 1,7, que você vai ver isso. Então, o sofrimento aqui visto na epístola é um sofrimento que ajuda o cristão agora a permanecer em Cristo, a se firmar em Cristo, a amar a Cristo. Então, o objetivo de Pedro é relatar especialmente essa firmeza da fé e aguardar o retorno de Jesus. E aqui nós percebemos com riqueza e com clareza também porque Pedro se preocupa com a igreja. Em terceiro e último lugar, como terceiro ponto da lição, nós vamos tratar agora sobre outro argumento, uma vida que agrada a Deus. Que Deus abençoe você, um abraço especial. Muito obrigado você que está aqui toda semana me assistindo, me ouvindo também pelo Spotify, me assistindo no YouTube. Que Deus edifique você pela palavra. Vamos então para o terceiro ponto, em nome do Senhor Jesus. Nesse terceiro ponto da lição, nós vamos perceber que o apóstolo Pedro, além de trazer uma palavra de consolo, de restauração, de avivamento e ajudar as pessoas a permanecerem em Cristo, Pedro agora tem uma convicção sobre essa vida para Deus. E ele orienta as pessoas agora a não abandonarem a conversão. Isso está em 1 de Pedro 1, 4, capítulo 4, também versículo 2. E ele escreve agora que nós devemos ter um coração voltado para Deus nessa nova vida que aceitamos a Jesus. E nessa nova vida, Pedro agora nos convoca a uma vida de santificação. Observe, no meio do sofrimento, no meio da luta, da dificuldade, o Pedrão está orientando o povo a buscar santidade. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele orienta o povo de Deus a buscar santidade.
Ele descreve que para ter santidade, nós precisamos buscar a Deus, porque Deus é o padrão de santidade. 1 de Pedro 1, 18, 19 confirma isso. E você percebe que o Pedrão agora, ele se preocupa de forma muito clara, orientar os irmãos a se tornarem vigilantes por causa da perseguição, isso é claro, mas ao mesmo tempo ele orienta os irmãos a se tornarem vigilantes por causa do retorno de Cristo. Então a mensagem da primeira carta é uma mensagem muito profunda, que nos conforta e nos puxa para a santificação. E eu espero que essa aula possa ter contribuído com você. Se contribuiu, comenta aí. E que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, e se você pode, se inscreve aqui no YouTube, tá? Pastor Janderson Nascimento, indique essa aula para mais alguém. Também estou disponível no Spotify. É só você procurar Pastor Janderson Nascimento. Se já era bom, aqui ficou melhor lá para você ainda estar conosco. Que Deus abençoe você de uma forma especial. Me segue nas nossas redes sociais, no Instagram, @Janderson Nascimento, @FacilitaEBD. Também tô lá no TikTok, é só você procurar Pastor Janderson. A gente sempre posta coisas interessantes para tua edificação. Em nome do Senhor Jesus, que Deus edifique você. Não se esquece, gente boa, tô postando aula de segunda a sexta-feira aqui no YouTube, sempre às 18 horas. Toda quinta é um encontro marcado da classe dos adolescentes. Toda quinta pela manhã, 6 da manhã também, eu libero a lição lá no Spotify, onde você pode ter acesso ao nosso material também. E, gente, que Deus edifique você. Muito obrigado pelo teu carinho, você que sempre está aqui com a gente. Vamos orar agora. Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus, para que Deus te use na palavra. Vamos orar juntos, pedindo então a bênção de Deus. Eu quero orar por você. Se você quer aceitar Jesus, você pode comentar aqui: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. E eu vou ter o prazer de orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida também. Se tem um pedido de oração, coloca aí também. Vamos orar. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida do teu servo, da tua serva, que vai ministrar essa aula. Que o Senhor usa o teu filho, usa a tua filha na palavra, que os alunos deles possam ser edificados para a glória do Senhor. A minha oração é que o Senhor possa edificá-los, ministrá-los, e que os alunos deles possam ser edificados para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, apresentamos os teus servos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Esse material é extraordinário, da editora Agnus, onde nós vamos tratar sobre o foco e desenvolvimento no Novo Testamento. Aqui você pode analisar a primeira epístola de Pedro, tá? Você pode ter esse material, que Deus edifique você, só você procurar. Gente, que Deus abençoe a sua vida e eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 8, na próxima quinta-feira, às 18 horas. E na próxima quinta nós vamos analisar a segunda carta de Pedrão, tá? Nós vamos aprender com a segunda carta de Pedro. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, até a próxima quinta, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do Pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.